Olá, meus queridos! Hoje é dia 20, não, 29 não. Hoje é dia, deixa eu ver, hoje é dia 2 de julho. Meu nome é Danilo Soares Souza. E esse é o terceiro vídeo da saga das minhas histórias. O terceiro vídeo hoje é sobre relacionamentos. Meu Deus do céu. Hoje eu vim até de preto, coloquei até uma roupa preta, porque estamos de luto, porque o amor morreu. Não, tô brincando, gente. Eu estou de preto porque é um assunto sério, é um assunto sem brincadeirinha, entendeu? Mas vamos lá, né? Relacionamento, uma coisa difícil de falar, né? Hoje em dia, muita gente aí reclamando que a gente vive um amor vazio, já que uma pessoa ama e a outra não corresponde, ou a outra faz o contrário, né? Mas vamos lá. Danilinho, o que você tem pra falar de relacionamento, né? O que você já viveu? Vixe, eu vivi muita bosta, né? Verdade. Mas eu sou da época, né? Que no terceiro, quarto ano, eu lá, né, com os meus amiguinhos. E a gente, quando gostava de uma garota, a gente mandava cartinha, cara. Eu fazia minhas cartinhas, eu lembro, eu escrevi um coração gigantesco no meio, numa folha branca, escrevi um coração gigantesco, e nos cantos eu ia botando frases, tipo, quer namorar comigo e tal, eu gosto muito de você. E por incrível que pareça, dava certo. Dava certo. Inclusive, eu arranjei umas 2 namoradinhas assim, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. E aí, cara, a minha primeira namoradinha, eu lembro até hoje o nome dela, Ana Laura. Vixe. Era assim, cara, ela era gigante. A gente era do quarto ano pra mim. Tinha 1,30 m, sei lá. Ela tinha assim 1,70 m, que pra mim já era muito grande, né? Naquela época. Era loira, né? Já bati o olho e falei, uou! Mas fazer o que, né? Credo, gente. E aí, cara, eu gostei dela, mandei uma cartinha pra ela. Na época eu estudava com o primo dela, eu falei, cara, manda essa carta pra sua prima aqui, velho, que eu tô gostando dela. Ele foi, ele entregou, e aí beleza. Ela não me respondeu essa carta. Ela não, tipo, nem respondeu. Só que aí eu percebi que ela ficou meio estranha. Porque ela começou a ficar me olhando, ficar fazendo umas brincadeirinhas. Na época a gente era muito criança, né? Ninguém entendia. E aí passou umas 2 semanas, eu recebi uma carta dela. Eu abri essa carta e lá estava escrito, quero terminar com você. Eu falei, oxi, mas a gente estava namorando? Mas foi assim, esse foi meu primeiro namoro que eu nem sabia que eu estava namorando. Foi assim. Logo depois disso, eu gostei de uma menina e meu amigo gostou da mesma menina. E aí a gente competia em tudo para ver quem ficava com ela. Logicamente, né, ninguém ficou com ela. Porque ela era uma menina muito bonita e ela não queria nenhum dos dois pateta. Consecutivamente o nome dela também era Ana Laura. Meu Deus, não sei. E beleza. Esse foi, né, minha segunda paixonitezinha. Gente, eu gostei de muitas meninas, tá? Mas era tipo de achar bonita, mas eu não entendia o que era gostar, o que era achar bonita, o que era só paixão de momento. Eu não entendia o que era esse tipo de coisa. Então, depois, lá pelo sexto ano, eu fui para uma escola e na mesma sala eu gostei de 4 meninas diferentes. Meu Deus do céu. Tanto que, tipo, uma semana eu gostava de uma semana eu gostava do outro, mas não era gostar. Eu só achava bonita e eu não entendia isso. Aí, nenhuma delas deu certo. Eu gostei de uma menina que ela me rejeitou e depois ela gostou de mim e eu rejeitei ela. Porque eu meio que queria lacrar. Meu Deus. Nunca mais eu digo isso. Mas era tipo isso. E aí, o que aconteceu depois, né? Depois dessas meninas, eu entendi que era tipo...
cara, né? Não preciso. Toda menina que eu achar bonita não quer dizer que eu tô gostando dela. E aí eu comecei entendendo. Logo depois teve uma menina na minha igreja que eu gostava dela e ela gostava de mim. E aí, tipo, teve uma brincadeira no acampamento de igreja que teve um verdadeiro desafio. E perguntaram pra ela: é verdade que você gosta do Danilo? Aí ela falou: não. Aí eu fiquei assim: ué, mas você falou pra mim que gostava de mim? E aí eu saí chorando, porque eu ainda era criança. Saí chorando, gritando assim: ah, ela não gosta de mim. E aí foi assim: ela me encontrou, falou que gostava de mim, mas aí eu perdi totalmente o encanto. Porque eu achei, né, na minha cabeça fazia sentido que ela tinha vergonha de falar para os outros que gostava de mim. E eu não tinha vergonha, nunca tive vergonha de falar de quem eu gostava, né? E aí foi foi isso. Depois teve a menina que eu falei no primeiro vídeo, a que fez eu, né? Essa aí nós não precisa falar. Teve, nossa, eu tive que fazer uma lista para poder lembrar de tudo, tá? Teve uma menina que ela nunca me viu na vida. Tava na época da pandemia. A gente tava tendo aula online, eu tinha acabado de mudar de escola. E ela simplesmente me mandou mensagem no WhatsApp e falou assim: vamos namorar. Eu falei: ué, mas eu nem te conheço. Você não sabe nada sobre mim. E aí ela falou: não, mas eu gosto de você e tal. E eu falei: cara, não dá. E aí quando a gente foi pra aula presencial, ela nunca mais falou comigo. Sendo que eu não tinha entendido. Porque ela queria namorar comigo sem nem ter me conhecido. Isso foi no 7º ano. E aí, beleza. Fomos pro 8º ano. Aí eu fiquei, dei uma sossegada, não gostei de ninguém, fui expulso de escola e, meu Deus do céu. Chegou no 9º ano, meu Deus do céu. No 9º ano, eu conheci uma menina, que o nome dela, não vou falar o nome dela, mas conheci uma menina e aí eu comecei a conversar e tal, comecei a irritar ela, tipo, maneira de flertar, sei lá como é que fala. Mas aí eu comecei a, tipo, conversar com ela, conversar. E eu vi que ela era muito interessante. Até que a gente começou a namorar. E pra namorar, fui na casa dela, pedi pros pais dela. E essa é a menina, inclusive, do vídeo anterior, que eu falei que o pai dela me deu um trabalho. E aí eu pedi pros pais dela e tal. Meu pai dela me deu um trabalho. E aí eu chamei ela na minha casa, a gente fez uma célula, que pra quem não sabe, junta várias pessoas e a gente fala de Deus, canta umas músicas, lê um versículo, esse tipo de coisa. E aí eu chamei ela pra minha casa, teve uma célula, e aí era minha vez de falar nessa célula. E aí tudo bem, eu falei que eu ia fazer uma dinâmica. Eu chamei, né, todo mundo pro... Chamei ela para levantar e eu falei assim: ah, preciso de uma pessoa para me ajudar nessa dinâmica. Aí eu falei: ah, vem aqui, fica de pé. Aí na hora que ela ficou de pé, eu ajoelhei e fiz o pedido. Foi esse basicamente o meu primeiro namoro, de verdade, e foi o único. Eu comprei uma aliança, né? Gastei uns milhões aí. E comprei uma aliança, né? E aí a gente continuou a namorar, namoramos por 4 meses. E aí eu fui para uma viagem. E aí quando eu voltei, ela começou a falar muitas coisas e tal que eu não concordava. E aí eu vi que, tipo, ela ficou com ciúme, sendo que eu não fiz nada. Eu tava numa viagem pro Piauí, fazendo missão social. E por acaso eu apareci numa foto do lado de uma menina, mas, tipo, eu só apareci, eu nem tava, tipo, perto. E aí ela ficou com ciúmes. Aí as ideias não bateram, a gente não conseguiu, tipo, se reconectar. E aí eu decidi terminar, porque eu já não estava tão feliz, porque eu estava trabalhando demais e era na casa dela. E na hora do almoço eu só queria, tipo, ficar perto dela. Só que como eu estava suado do trabalho, acabou que ela não queria ficar muito perto de mim, entendeu? E aí foi mais ou menos isso. Mas essa é a minha parte da história, tem a parte dela também, mas é isso.
E aí, o que eu posso... Esqueci o que eu ia falar. Tudo bem, esse foi namoro, terminou. Aí, primeiro ano, não gostei de ninguém. Tô no segundo ano agora. Ah, gostar, vamos dizer assim, não sei. Mas é a vida, né? E, gente, eu tô sossegado agora e esse foi o vídeo sobre relacionamentos. Tudo bem? O próximo vídeo eu tô pensando em falar sobre as ações sociais que eu participei ou escola. Escola é um bom tema. Falar do que eu passei na escola, de tudo. Tem bastante coisa difícil de ouvir. Sobre as ações sociais também tem bastante coisa difícil de ouvir. Coisas que, tipo, se eu te descrever, se eu mostrar uma foto no vídeo aqui, talvez você ache que isso você nunca imaginou que aconteceria em algum lugar. Mas foi esse o vídeo. Obrigado quem assistiu até o final. E falou!